ao vivo aqui. Bom dia, pessoal. E aí, galera? Tudo bem? Tô tomando meu chimarrão aqui. Hoje a ideia é bater um papo bem proveitoso, um papo sobre o mundo jurídico, sobre várias questões do Brasil, conversar com uma pessoa inteligente, uma pessoa assim que tem admiração de muitas pessoas, a minha também em particular. Vou falar hoje com uma professora, vou falar com uma mulher que tem mais ou menos a minha idade, né? Uma pessoa contemporânea, né? Da minha época, como se diz, uma pessoa que também sentou num banco do direito, como eu, que certamente passou por muitas coisas parecidas, né? E é uma mulher, assim, de grande destaque. Então tem que provar chimarrão, hein? Josimar Santos, nunca tomei chimarrão, tem que provar, muito bom, indico, tá? O chimarrão faz parte da minha vida, com certeza. Eu sou uma boa gaúcha, né? E apesar de estar aqui no calor do Rio de Janeiro, eu não consegui abandonar esse hábito e nem quero, que é um hábito muito bom, saudável, né? E que faz parte da minha rotina aqui do dia a dia. Eu estudo com ele e a minha convidada já entrou. Eu vou chamar ela aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo buscar ela. Ela entrou aqui. Deixa eu ver como eu faço, gente. Como eu convido a minha amiga aqui. Eu sei que ela tá aqui já. Só não tô conseguindo achar o botãozinho para chamar ela aqui para falar comigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um linkzinho. Enquanto isso, o pessoal tá entrando. Carla, tudo bem? Cíntia. A Cíntia Castro é uma fofa, gente. Ela tá sempre comigo. Marlene Salles, sempre trocando ideias. São amigas, assim, da vida. Obrigada pela presença, por estarem aqui. Gabriel, Lacerda, Jorge, Pina, Aline, Cristina, Gilmar, obrigada pela presença. Maurício Berg, o mal da minha vida, todo mundo aqui. E eu já visualizei minha convidada, só que eu quero chamá-la para entrar. E aqui, deixa eu ver. Eu não tô conseguindo visualizar aqui. Deixa eu procurar. Bom, pessoal, a pauta hoje é liberdade de pensamento nesse meio jurídico. É bom trocar uma ideia com uma colega. A Janaína tá me dando olá aqui e eu não tô conseguindo chamar ela pra cá. Fala um pouco mais de chimarrão. Ah, agora eu consegui. Peraí. Vamos lá, vamos ver se deu certo agora. Cliquei. Ah, consegui. Deu certo, Super tecnológica eu, tá? deu certo, que bom. Poxa, Janaína, Eu, obrigada. Primeiro, assim, te agradecer. Para mim é uma honra. a honra é minha.
eu te sigo, assim, a gente tem bastante coisa em comum. Eu nunca consegui, assim, sentar para conversar contigo, mas eu sempre tive muita vontade. E eu consegui, tá vendo? Muito Que bom. obrigada, grata por você estar aqui tirando um minutinho desse teu tempo que deve ser corrido, super corrido, uma parlamentar importante, uma mulher inteligente dessas e acessível, né? Acessível, porque está dando trela para essa doida aqui do Rio de Imagina, Janeiro. linda, que isso. Fico E, muito honrada com o teu convite. nossa, Muito importante a gente poder conversar. Quero também te ouvir. Eu vi que que você bom. quer conversar sobre liberdades, mas eu também queria te ouvir sobre 22, as eleições no Rio de Janeiro, que é um estado muito É, importante para o nosso o negócio aqui país. está esquentando. Como é que tá aí? Conta um pouco. Bom, vamos lá. Existem vários pré-candidatos, né, aqui para o governo do estado. Nós temos o atual governador, que é um pré-candidato anunciado. Temos o Felipe Santa Cruz, nosso presidente do Conselho Federal da Ordem, já fazendo movimentos de pré-campanha e Mas apresentação. ele é muito, com todo respeito ao presidente, é muito esquerda, né? Bastante. Isso é bem preocupante, inclusive agora a gente passou por um processo eleitoral aqui da OAB e, lamentavelmente, assim, o candidato apoiado pelo Felipe Santa Cruz, ele ganhou a eleição, né? Tá. Significa que a gente precisa ainda trabalhar muito, Janaína, porque, infelizmente, assim, as ideias ainda precisam ser mais e mais difundidas, ideias novas, né? Porque a gente passou por... Eu acho que todo advogado, né, Janaína, ele passa por uma doutrinação, uma certa doutrinação. E quando eu falei que eu tenho algumas coisas assim em comum, assim que eu me identifico, você é católica, né? Na verdade, eu sou espírita, É, mas eu frequento muito a Igreja Católica, cresci na Igreja Católica e a minha família é católica, mas eu não sou assim, vamos dizer assim, em termos dos sacramentos, né? Do batismo, da primeira comunhão, eu não sou católica. cresceu no ambiente católico, não Sim, cresceu? sim, É, sim. então, frequentou cadeiras do direito e tal. Isso é um dos pontos assim que eu queria conversar com você, porque nós somos bem contemporâneas, assim, bem da mesma época, enfim. E eu passei pela Igreja Católica de pequenininha, eu sou gaúcha, eu cresci numa cidade bem pequena lá do sul, e lá, na verdade, só tinha Igreja Católica. A verdade era essa. E era uma igreja, apesar do padre não ser tanto ligado à política, assim, a pastoral da juventude, né, que a gente participava de adolescente, ela era muito, ela tinha um viés petista e Eu também, mas não sei, desculpa eu perguntar, qual é a ah, sua idade? Desculpa eu perguntar a sua idade. 45, vou fazer Ah, 45. então a gente eu tenho 47. Então É, a gente é da mesma, aquela coisa de velho, né? A gente é da mesma época, muito embora você seja mais nova. Eu acho que é da nossa época isso, porque a teologia da libertação, neste período, dominou muito a Igreja Católica. aham, Eu também fazia encontro de jovens, fiz encontro de jovens a minha adolescência toda. aham. E até hoje tenho amizade com o padre que coordenava esses encontros, e ele é de esquerda, declaradamente, entendeu? Então, acho que é um pouco da nossa adolescência isso, né? É dessa época. E depois, o que que acontece? Passei por uma universidade pública, né? Saí lá da roça, lá do interior. E aí eu consegui entrar num vestibular público, estudei na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Fiz Ai, que direito, legal! muito bom. É Mas a terra dos doces, não é? é terra do doce, terra do doce. É. E assim, o viés esquerdista durante a faculdade assim predominou, né? Eu morei em casa do estudante também, e aí assim, Uhum. aquela coisa estudantil muito forte, muito forte, muito forte, a presença do petismo muito forte, assim,
ao longo de toda a minha juventude, minha adolescência, enfim. E eu imagino que você deve ter passado por isso também, né? Mais ou menos essa mesma rota, né, que a gente viveu, doutrinação que eu falo, né? Sim, sim. Eu percebo hoje que você, assim, combate o petismo, você é uma das grandes líderes, assim, que, como eu falo, derrubou a República da Cobra, né? Eu admiro muito essa tua coragem, esse teu levante. Você foi naquele processo do impeachment, não só assinou uma petição, você foi lá, defendeu e foi uma das responsáveis, né, por a gente enfraquecer o PT e descobrir o que é esse PT, né? Uhum. Parece que a venda foi sendo arrancada dos olhos. E aí eu fiquei curiosa, poxa, se eu fui doutrinada, se a gente é da mesma época, se a gente passou por ambientes parecidos, né? Igreja, aquela coisa com o pai e com a mãe na missa, pastoral da juventude, faculdade de direito, né? Será que como a Janaína sobreviveu a isso tudo? Qual era o teu escudo? Qual foi a tua blindagem? Ou você chegou a ser seduzida também por essas ideias? Não, é uma coisa interessante. Não, não. Nenhum momento, por exemplo, né? Assim, meus amigos, muitas pessoas próximas, pessoas que eu respeito, foram petistas. Eu Sim, nunca fui, né? Eu nunca fui. É muito interessante isso. é. Eles nunca me enganaram. Ah, Nunca me enganaram, porque o que me incomoda e sempre me incomodou foi o autoritarismo. sim. Eu não gosto de grupos de pessoas que acham que são superiores em si, Ah, entendeu? Que olham de cima para baixo, que não permitem que a outra se manifeste. E o petismo é isso, entendeu? ah, E foi isso a vida inteira, mesmo lá com o meu grupo de igreja. Eu até hoje gosto dessas pessoas, não é que eu tenha raiva nem mágoa, não é isso, mas era aquela superioridade, sim, sabe? Eles encontraram a verdade. E quem acredita em Deus, né? Pelo menos eu penso dessa forma, sim. não pode conceber que um ser humano tenha a verdade absoluta, entendeu? Então é incompatível, na minha cabeça é incompatível. Sim. Daí toda a minha crítica, inclusive, a esse endeusamento na política. E no caso, tanto com esquerdistas como com direitistas, nós temos, obviamente, que reconhecer o trabalho das pessoas, o papel das pessoas, né? Não é desmerecer, né? Mas esse endeusamento, ele é muito ruim para o país, ele é ruim para o nosso povo, para o nosso amadurecimento como povo, e é incompatível com quem acredita em Deus. Né? Então, assim, um pouco das minhas críticas ao petismo, eu também fiz na época da Lava Jato, e eu sou uma entusiasta do trabalho da Lava Jato, mas eu também fiz quando eu via nas manifestações, né, pessoas com camiseta com a imagem do Moro. Aquilo me É, agredia muito, entendeu? Porque é o endeusamento. Mais adiante, quando da campanha em 2018 e logo depois da eleição do presidente Bolsonaro, a dinâmica dos bolsonaristas também desse endeusamento, eu acho que é algo ruim, inclusive para aquele que é endeusado, né? Porque você blinda a pessoa do diálogo, você encastela a pessoa, né, de uma forma ruim, entendeu? Então, assim, não é desmerecer. Eu acredito que quando alguém chega, né, num lugar assim de liderança, esse papel tem que ser reconhecido. Mas o endeusamento é muito ruim, é entendeu? perigoso, né? Ele é Então, perigoso. é muito isso. Mesmo com os meus alunos em sala de aula, eu achava muita graça, né? Quando os meus amigos desenvolviam cursos, não, todos os ramos do direito à luz de Marx. Eu falava, ô meninos, vocês acham que só existe Marx? Né? Não tem outros autores? Vamos ler outros Ah, autores, vamos refletir. Ainda que você siga uma ideologia marxista,
É importante ter conhecimento de outros pensamentos, entendeu? Não pode ter uma visão fechada de mundo. Então, Uhum. essa dinâmica de visão plural sempre foi a minha, né? Na docência, na advocacia, na vida. Uhum. Né? O que me blindou? Eu acho que muitas coisas. Essa coisa de ser uma pessoa assim que acredita em algo maior, eu acho que sempre ajuda. Né? Quando você só vê aqui o terreno, só vê o material, você fica com a visão limitada e as coisas te magoam mais, entendeu? Meu pai sempre foi uma figura muito forte na minha vida, né? Uma pessoa muito presente. Minha mãe também, meus avós também, mas eu acho que assim, a influência do meu pai é algo muito significativo. Ele sempre defendeu ouvir mais do que falar, ouvir as pessoas, considerar o que é dito, refletir, analisar vários posicionamentos. Ele sempre deu esses conselhos. E quando, num momento que eu fui muito atacada na universidade, inclusive antes do impeachment, viu? Não foi na época, foi antes, que foi um ataque assim muito agressivo, que eu considerei desproporcional. Eu fui assim humilhada publicamente, foi um negócio bem pesado, e aquilo me fez muito mal. E eu lembro que meu pai Era falou assim, as minhas perguntas, inclusive, como é que você lida assim com as. isso. Aí meu pai me chamou para conversar, porque É, eu tava somatizando aquilo, eu ia adoecer. eu E aí acredito. meu pai me chamou para conversar, ele falou assim, ô menina, você acha que você é melhor que Jesus? Eu tomei um choque com a pergunta, né? Uhum. Aí eu falei, claro que não, pai, por quê? Ele falou, Jesus, até hoje não é uma unanimidade. Você gostaria de ser? Se você quer ser unanimidade, você acha que você é melhor que Jesus. Poxa, eu acho que se ele tivesse me jogado um balde de gelo, O eu marido não. também. Então eu acordei, você entendeu? Eu acordei e eu percebi que a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita, explicar para as pessoas, estar disponível para explicar, mas que assim, nós não seremos unanimidade, nem sempre o outro vai conseguir te criticar de maneira serena, né? Às vezes o outro vai ser agressivo. Lógico que eu não corroboro com esse estilo, né? Eu não gosto quando eu vejo as pessoas sendo agressivas. Se eu tenho intimidade, eu chamo também para conversar. É Eu o que mesma, fala que quando todo eu perco a cabeça. eu, a Oi, gente- oi. todo petista é resgatável, toda pessoa é resgatável. Você É, precisa. aí quando eu perco a cabeça também, às vezes aqui. Você está me ouvindo? Porque a tua fala está cortando para mim. Você está É, me ouvindo? eu estou te ouvindo perfeitamente. Tem hora que dá uma cortadinha. Ah, Quando eu perco a cabeça aqui no plenário, né? Eu me arrependo, entendeu? Eu falo, eu não deveria ter perdido a cabeça, eu deveria ter argumentado. Então, sim, isso é um processo, né, que a gente tem que fazer na gente, tem que fazer no outro e na sociedade, que é um processo de amadurecimento. sim. E Janaína, sabe, o primeiro contato que eu tive com você é engraçado, assim, você não me conhece, mas eu te conheço, entende? Não foi na convenção? Foi na convenção. Eu lembro. Foi na convenção do PSL aqui no Rio. E Uhum, assim, naquele dia eu estava lá muito, muito, muito insegura. Muito insegura. Por quê? Eu até então, eu era uma professora, sou professora de Direito, eu tenho um curso preparatório para concurso público há 15 anos, aqui em Nova Iguaçu, uhum, Rio de Janeiro. Então, uhum. a minha vida se resumia a dar aula, muita carga horária, enfim, advogar sempre menos, porque eu fui me dedicando mais a lecionar mesmo, mais ao curso, gerenciar o curso, e é um curso preparatório para concurso, então você tem que dar uma atenção até maior para o aluno, porque é um aluno que, poxa, dedica anos nessa preparação, é um aluno carente, e cada vez mais eu fui me direcionando para essa área acadêmica. E, de repente, eu senti vontade de entrar para a política. Assim, né? Pelo menos para ser, na época, o meu objetivo era ser opção de voto. Eu digo, se eu Uhum. sou candidata,
as pessoas não vão precisar votar nesses políticos antigos, dinossáuricos aqui, sempre com aquelas mesmas propostas. O Rio de Janeiro tem problema sério de desvio ético na política, assim. E eu estava lá naquela convenção, bem... O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para casa. Porque acho que a mulher passa muito assim por isso, né? Nesse processo eleitoral, processo de ser candidata. E quando você pegou no microfone para falar aquele dia, você me deu tanta força. Eu queria te dizer isso, entendeu? Você me incentivou, né? De verdade. Eu fiz campanha depois disso de verdade. Eu me joguei, porque você teve uma fala ali muito importante, uma fala de coragem, de resgate do Brasil, de poder acreditar que a política pode dar certo, né? E porque a gente vinha num espírito assim, parece que acendeu algo dentro de mim, sabe? Assim, aquela Raquel lá mais jovem, com aquela vontade toda de mudar o Brasil, ela acendeu em 2018, né? Que bom, fico feliz por ouvir isso. Obrigada, que bom. Porque eu tinha decidido ser candidata, porque eu já estava na convenção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha inseguranças, eu tinha, medo, né? Como é que vai ser? E a gente fica muito atrapalhada na campanha, a campanha é muito confusa, porque mistura aquela velha forma de fazer campanha, as pessoas te falam, você tem que ir para a rua, você tem que, né, entregar panfleto, você tem que fazer aquela velha tradicional forma de fazer campanha, senão não vai dar certo, mas por outro lado você quer fazer diferente, então você fica bem insegura. E foi bom, assim, esse contato que eu tive com você. Infelizmente, você não se tornou minha vice-presidente. Eu tô muito naquele momento. Eu falei, cara, isso vai dar certo, né? Enfim, a chapa... E você pretende se candidatar? Você pretende se candidatar em 22? Então, ora sim, horas eu fico, eu digo não, entendeu? E horas eu tenho... mas espera aí, eu voto para você se candidatar. Pois é, eu também voto para você se candidatar. Eu vou! Você sabe que eu fiquei suplente, Janaína, eu não entrei, né? Tá. A primeira experiência de campanha eleitoral, né? Eu fiz... Você saiu a federal ou estadual? Você saiu a federal ou estadual? Federal. Federal. E agora você quer sair federal ou estadual? Então, eu tenho um sonho de trabalhar no Congresso, assim, Tá. Porque eu acho que a Assembleia Legislativa, você deve viver assim, você fica bastante ali na cola do governador, nessa política mais estadual, eu vejo ela mais difícil de desenvolver, né? Eu acho assim, se você tem esse sonho de trabalhar no Congresso, tem que buscar o sonho. Na Assembleia, a gente tem algumas frustrações, porque toda hora alguém diz que a nossa competência não permite o que a gente quer. Então, existe isso. Agora, o trabalho na Assembleia Legislativa é uma escola. Né? Então, assim, eu recomendo para quem quer entrar na política fazer, vamos dizer assim, dar esse passo, entendeu? É uma escola muito importante. Então, assim, eu tinha uma visão antes de entrar, uma visão, não é preconceituosa, mas uma visão de um deputado estadual como um cargo menor, tá? E depois que eu entrei, eu percebi que não é nada disso, que muitas vezes ele está até mais próximo da população, muitas vezes ele tem melhor dimensão do que o povo precisa, né? A Brasília é mais uma grande corte. Então, assim, avalie e não desmereça, né, esse papel, porque assim, ele é... Eu estava ontem conversando com o colega Gil Diniz aqui no plenário, justamente sobre isso, né? Perguntei para ele se ele sairia estadual e federal, e ele, como outros colegas também, está nesse dilema.
Mas uma coisa que ele me disse, Janaína, o trabalho aqui na Assembleia é uma escola, entendeu? É demais. Então, não sei se vale a pena sair daqui. Então, é muito importante até a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm muito essa coisa do federal, mas os estados também precisam de gente boa, de gente ali para fiscalizar o que os governadores fazem, Mas, entendeu? mas um grande problema também, Janaína, é assim, eu vejo, eu falo por mim, né? Porque eu já entrei nesse meio, nesse circuito. É muito difícil você trabalhar com os partidos, né? Porque muitas vezes não é o que você realmente sonha ou quer, porque o partido, às vezes, ele não te dá a condição, entendeu? É muito difícil. Você deve estar nessa época, assim, de, vou ficar no meu partido, vou escolher outro, qual o partido? Eu defendo as candidaturas avulsas, né? Sempre defendi, sigo defendendo, inclusive é aí do Rio o advogado que promoveu a ação lá no Supremo, doutor Mesomo, não sei se você conhece, é um grande advogado aí no Rio, que é o defensor das candidaturas avulsas. Eu entendo que os partidos hoje formam um cartel, que as pessoas ficam presas. Isso, inclusive, me prejudica bastante, porque até mesmo dentro do meu partido eu já ouvi, mas você defende candidatura avulsa, você não veste a camisa. Então é bem difícil, né, para quem tem essas ideias, a vida partidária. E às vezes Por outro lado, você quer ir para um direcionamento, só que você não consegue, porque o partido não te dá aquela possibilidade, entendeu? É bem por outro lado, é o que a gente tem. Então tem que entrar. Tem que entrar, tem que ocupar o espaço. Como eu dizia para os meus alunos, se não ocupa o espaço, alguém com má intenção ocupa, entendeu? Então tem que entrar e tentar mudar por dentro. Fazer o quê? Não é fácil, né? É fácil falar quando está fora, não é fácil quando está dentro. Mas tem que entrar. Ontem o TSE, não sei se você viu, deu uma decisão horrível. Cassou um deputado que eu nem sei o que pensa, não fui atrás também, mas assim, estou falando da questão jurídica, né? O deputado tinha uma carta do partido dando anuência para ele mudar de sigla, e aí o TSE cassou, dizendo que o sistema tem que primar, tem que prestigiar a fidelidade partidária, mas o rapaz não foi infiel se o partido admitiu que ele saísse, né? Sim. Então, assim, e quem deu o voto assim, determinante para essa, com todo respeito, para esta péssima decisão, foi o ministro Barroso, que é o relator da ação em que o doutor Mesomo pede o reconhecimento das candidaturas avulsas. Então, assim, poxa, eu fiquei triste, sabe? Eu falei, no lugar da gente andar para frente, parece que anda para trás, né? Mas é isso, amiga, tem que entrar, entendeu? Tem que entrar, tem que desbravar, entendeu? As propostas, alguns partidos já convidaram, a maioria oferece vaga de federal mesmo, assim, o que eu te falo nem sempre é o que você realmente quer, né? Buscar conversar com vários partidos, faz parte, né, do sistema. E a gente está estudando, e eu quero te ver lá no Senado também, minha filha, que eu estou sabendo. Vamos tentar. Jogar. O Senado está muito... O atual Senado, eu acho que ele está ruim, tá? Eu acho que está péssimo, porque o que eles fizeram nessa CPI da Covid... Horrível. Gente, eu respeito quem pensa diferente. Eu já li aí gente dizendo que foi um grande serviço. Para mim, é um dos maiores desserviços dos últimos tempos, né? Politizaram, vários senadores ali que se apresentaram como investigadores, no meio do trabalho já anunciaram serem presidenciáveis, então instrumentalizaram o trabalho para atingir o presidente e se viabilizarem. Algo muito pequeno. Outros ali já estão fazendo campanha para saírem como governadores nos seus estados. Sim. Não investigaram situações que precisavam ser investigadas,
como desvio de recursos no consórcio Nordeste, né? Eu recebi aqui no gabinete, inclusive num sábado, teu som sumiu para mim. Teu som sumiu. Eita, eu tô te ouvindo. Voltou. Ah. Eu recebi aqui no gabinete, inclusive num sábado, o senador Girão, que veio me trazer material sobre os desvios dos recursos no consórcio Nordeste. Desvios, inclusive, por incrível que pareça, envolvendo aqui uma cidade do interior de São Paulo, Araraquara. Depois fiz contato com o deputado Kelps, deputado estadual lá do Rio Grande do Norte, que preside a CPI da Covid no Rio Grande do Norte. A CPI do Rio Grande do Norte está fazendo o que a CPI do Senado não fez, entendeu? Então, assim, eu considero uma vergonha o trabalho daquela CPI, né? Também por isso quero pôr meu nome à disposição. Mas aí, Raquel, né, as pessoas dizem que eu sou doida, porque é uma cadeira só, que não tem chance. Mas aí é o seguinte, se for uma missão minha, né, se Deus entender que é meu papel, ele é que vai decidir por meio do povo, entendeu? O que eu quero é dar uma opção. Se não der certo, é porque não é para ser, entendeu? É porque talvez ainda estejamos numa etapa de evolução aí que tem que passar por mais coisa, entendeu? Tem que ter mais gente ali instrumentalizando o cargo para poder pisar na nossa cabeça, que foi isso que eu vi naquela CPI, entendeu? Com tanta coisa. Pessoas sendo respeitadas, sabe? O que fizeram com a doutora Nise. Nossa. Não é questão de concordar ou discordar, Raquel, porque a gente pode divergir, entendeu? Você pode falar uma coisa que eu, poxa, penso o oposto, mas eu tenho que te respeitar como ser humano, como advogada. Foi humilhada. Entendeu? O que fizeram com ela. Então é isso. Eu não consigo ver nenhum mérito naquele trabalho daquela CPI. Nenhum, zero. Zero também. Zero. Mas, Janaína, olha só, o que eu percebo, o Congresso, as Assembleias Legislativas, elas tiveram um pouco de mudança, tá? Eu acho que a gente teve ganhos na eleição de 2018. Entrou muito pessoal inexperiente, que foram aprendendo a trabalhar aos poucos, mas, assim, deu uma renovadinha, precisa mais, bem mais, né? Mas o Senado, minha filha, o Senado não teve jeito, entendeu? Por isso que a gente precisa muito de pessoas como você lá. Você é uma mulher inteligente, eu te admiro. É uma mulher... Obrigada, você é muito posicionada, é uma coisa que eu admiro também. Você não tem medo de sofrer críticas. Eu acho que você levou o conselho do teu pai, assim, muito Ah, meu filho, eu desde pequenininha que eu ouço aquele homem, arrisca. Ó, eu imagino você. Você é criticada pela esquerda, né, que ataca. Você também recebe críticas da direita, lá muito bolsonarista, daquela questão de, né, fanatismo, e, enfim, muita crítica. E eu fico assim, eu digo, caramba, como ela administra isso na cabeça dela, porque isso é muito difícil. E todo esse trabalho, e eu olho você também como parlamentar, eu acompanho o teu trabalho, você é uma jurista. Você é advogada. Obrigada, amiga. Entende de Obrigada, amiga. Aí eu vejo você se envolvendo em demandas assim da saúde, por exemplo, né? Eu vejo que você estuda, você continua estudando, porque é uma área que... mas isso é um ponto interessante. Eu sou muito preocupada com o papel do cargo. Então, por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes. Aí eu queria entender qual é o papel do cargo. Eu vou estudar o cargo, entendeu? Quando eu fui eleita deputada estadual, eu me vi num desafio de estar num cargo que não estava muito relacionado com a minha profissão, com a minha formação. Eu sou da área do direito penal, né? E uma certeza que se tem aqui na Assembleia é que competência penal o deputado estadual não tem. Isso é muito nítido na Constituição Federal, na Constituição Estadual.
Então eu falei, gente, peraí, né? Se eu fui eleita para este cargo, eu preciso me preparar para bem, vamos dizer assim, desempenhar esse cargo. E é um estudo constante, entendeu? Porque não adianta, o eleitor não quer ouvir, dizer assim, ah, não, mas eu sou professora de direito penal. E fala, mas minha filha, você está aí, e aí tuas pautas, tuas competências são outras. Então, se você não tinha capacidade Vai e não buscar. tinha disposição de correr atrás, por que você se candidatou? É. Entendeu? E ele tem direito de dizer isso, né? Então, assim, é muito legal porque é um ambiente onde eu estou estudando constantemente, abraçando outras áreas, outros âmbitos de atuação. E a questão da saúde, por que surgiu, Raquel? Porque quando eu ia visitar as cidades durante a campanha, Uhum. até por ser uma profissional da área do direito e professora, eu imaginava que as pessoas viriam me pedir, vamos dizer assim, melhoras na educação, melhoras na segurança pública, e não havia esses pleitos. As pessoas só me pediam melhoras na saúde. Queriam me mostrar o hospital onde tinha acontecido ali um parto mal feito, o bebê tinha morrido, um Sim. parente que não tinha conseguido a quimioterapia. E assim, aí eu falei, gente, eu não estava preparada, entendeu? Aí eu falei o seguinte, eu falei, esse povo precisa de saúde. Precisa. Quando eu fui eleita, a gente, pela votação, né, temos aqui, começamos com uma bancada de 15, infelizmente alguns foram saindo, mas eu fiz a primeira reunião com os colegas e eles estavam certos de que eu ia brigar na bancada para ter a cadeira da CCJ, que a gente deliberou de maneira muito democrática as cadeiras das comissões, né? E aí eu falei, olha, gente, vocês podem pegar a cadeira que vocês quiserem. Eu só peço para estar na Comissão da Saúde. No primeiro biênio eu fui a representante do PSL na saúde. Os meus colegas tomaram um choque. Porque, mas por que, doutora? A gente achou que o senhor ia brigar pela CCJ, né? Mas era isso, eu queria mergulhar na saúde, entender melhor. E acho que eu tenho conseguido, obviamente, Tá. dentro das minhas limitações aqui, fazer um trabalho interessante. Né? Hoje eu me sinto assim, habilitada, por exemplo, se quiserem, né, para sentar com todos os candidatos ao governo aqui de São Paulo e debater o sistema de saúde paulista, trazer ideias para esses candidatos, ouvi-los, ajudá-los, entendeu? Eu me sinto capaz para isso, entendeu? Me sinto capaz, óbvio que uma coisa é a minha visão do Estado, né? É diferente do país, mas também me sinto capaz de tentar ajudar os candidatos à presidência, né, nesse desafio. Quando eu falo desse jeito, muita gente me critica. Como Uhum. assim os candidatos? Você está no muro, ou você está com A, ou você está com B. Mas eu acredito que a gente tem que se preparar institucionalmente, você entendeu? Né? Aham. Então, assim, ontem eu conversei com alguns colegas aqui, e eles, não, porque tem que ver o que o presidente quer, se o presidente quer que eu saia estadual, se o presidente quer que eu saia federal. E aí eu olhei para um colega e falei assim, colega, você já parou para pensar se o Lula ganha a presidência? É. E se você quer cuidar de um país, você tem que pensar em todos os cenários, sabe? Não dá para a gente trabalhar. Eu vejo o político assim sempre muito positivo, sempre muito confiante, sempre anunciando que já ganhou. E eu acredito firmemente que seja um erro. A gente tem que trabalhar com todos os cenários, todos, Sim. desde o mais positivo ao mais negativo, e avaliar qual é o passo mais estratégico, né, que cada um de nós tem que dar. Entendeu? Então, assim, eu disse a ele assim: se Lula ganha, é, é importante ter uma bancada forte, conservadora, de direita, preparada, com experiência, porque a pessoa que passou aqui pela Assembleia, ela é diferente da pessoa que vai entrar na primeira vez, entendeu? Então, assim, talvez seja estratégico, entendeu? Esse povo que tem experiência sair toda federal, para a gente ter uma bancada grande, tá? E para hipótese, né, de qualquer cenário presidencial, Uhum. entendeu? São coisas que eu fico pensando todo santo dia. E eu dialogo com os colegas.
né? Porque é importante você divulgar essas ideias, as pessoas refletirem, Sim. entendeu? E E aí, você, em regra, essas pessoas me dizem assim: não, não, vou esperar a missão do presidente. O que o presidente disser, eu vou fazer. Não é a escolha mais inteligente, porque às vezes o presidente também está ali numa posição de tomar muitas decisões, de sim, assumir muitos compromissos, de pensar nele, nos filhos. Quando eu digo isso, não é com crítica, tá? É a dificuldade do único ser humano olhar o todo. Então, é importante ter agora, neste momento, um olhar menos emocional, um pouco mais racional. sim, com Né? certeza. Eu sinto que está faltando. E Janaína, me diz assim, eu quero saber um pouco da Janaína parlamentar, né? Diga. Ah, você abandonou assim a sala de aula? Como é que foi isso na sua vida assim? Hoje você é só 100%. Sim, eu sempre fui professora e advogada e sempre tive assim alguma atividade. Eu vou usar o termo social, Aham. mas um político não partidário. Por exemplo, presidi conselho de entorpecentes, compus conselho de política criminal penitenciária, Uhum. compus conselho da OAB. Então, eu sempre tive uma vida política não partidária, né? Sei lá, vamos dizer social, aí genericamente. O que, que eu pensei quando fui eleita? No que concerne às aulas na USP, tem uma vedação constitucional, né? Porque nós cuidamos das contas da USP, então eu fui obrigada a tirar uma licença não remunerada antes mesmo da diplomação. Então, a minha posse aqui foi março, 15 de março. Em dezembro do ano anterior, eu já precisei tirar a licença não remunerada, porque era uma exigência constitucional. Eu era sócia de um escritório com os meus irmãos, e eu pensei o seguinte: se eu ficar aqui, né, amanhã, qualquer contratação, podem criar um cavalo de batalha, Deus me livre e guarde de alguém contratar o escritório e ter algum projeto com algum impacto. Aí foi o seguinte: antes de começar a trabalhar aqui, eu saí da sociedade, saí não só de direito, saí de fato, subestabeleci meus casos, e tô me dedicando integralmente, você entendeu? E os dias, Mesmo, mesmo palestras, aulas, eu só aceito quando não são remuneradas, preferencialmente em câmaras de vereadores. Às vezes dou uma aula numa faculdade e tal, mas nunca com remuneração, entendeu? Eu procuro me manter o mais independente possível e para os, ter essa credibilidade, entendeu? sim, e os dias lá no parlamento, lá na Lesp, né? Os Tô dias, aqui agora, tô aqui, ó, tô aqui. ah, Tô aqui. os dias, eles são sempre bons, eles são difíceis. Como é que é essa atividade, a tua atividade de É política? muito intensa, porque como eu gosto de ler todos os projetos, e Aham. então, assim, você vai para a CCJ com uma pauta de 50 projetos para votar. Você tem que ter lido antes, entendeu? Às vezes eu leio quando ele é proposto, mas aí na hora da votação tua memória te traz. Então, Sim, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho tenso. Para quem leva a sério, é um trabalho tenso. O sim. plenário também, ele é muito cheio de minúcias. Se você não fica atento ali, o presidente coloca ali um PL que não estava na pauta, se você bobear em um minuto, nem um minuto, 30 segundos ele está Foi. aprovado. É, Então você tem que estar atento, entendeu? O tempo inteiro atento, né? alguma coisa. Além disso, existe uma demanda muito grande da população. Então o vereador vem aqui na Assembleia, ele quer ser atendido. Sim, Então, quando os meus assessores, agora eu estou conversando com você, porque é na parte da manhã, na parte da tarde seria impossível, porque tem plenário. tá E, louco. em regra, vereadores, prefeitos vêm aqui na Assembleia na parte da tarde. Aí Aham, eles querem ser atendidos. Aí, sim, quando a assessoria diz assim, não, ela está no plenário, o pessoal xinga. sim, Como assim está no plenário? Falei, gente, mas é o meu trabalho. Então, assim, é duro você cumprir as expectativas todas, né? E o Porque assim, olha aqui, custo? veja bem, presta atenção, ó, na Rede Aleste, às vezes alguém assiste.
Se eu não estou no plenário, aí alguém diz, o vagabundo não está trabalhando. Mas eu estou sempre no plenário. Aí eu tenho que engolir as notinhas que saem nos jornais das várias cidades. Janaína foi a mais votada aqui, nunca mais veio aqui. Eu falei, mas peraí, gente. Votaram para eu ficar no banco da praça ou votaram para eu trabalhar na Assembleia? Porque se a gente não está aqui, reclama. Se a gente não está na cidade, reclama. Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, é muito duro, vamos dizer assim, corresponder a todas essas expectativas. Mas aí você tem que fazer um trabalho psicológico mesmo, né? De respeitar as suas limitações para não surtar, entendeu? Para não surtar. Qual é o dia que você tem vontade de dizer assim, ai, eu vou sair disso? Daqui da Assembleia, você diz? O que te frustra, assim? Poxa, eu vou largar disso, não quero ser mais deputado, não quero ser mais nada da política. Tem alguma coisa que te frustra enquanto parlamentar, que te deixa aqui? Não, várias coisas. Mas, ó, presta atenção. Várias coisas frustram a gente em todos os nossos trabalhos, não é? Como advogada, né? Eu passei por períodos dificílimos como advogada, vi muita injustiça. Às vezes eu perguntava para Deus assim, por que eu estou passando, por que eu estou vendo isso, entendeu? Como professora, às vezes também é difícil. Mas eu nunca pensei em desistir. Então, assim, aqui também tem momentos difíceis, mas assim, eu gosto de estar aqui, entendeu? E é um ambiente ruim, Janaína? É um ambiente hostil? Ou você consegue se relacionar bem com todos? Todos os deputados. No começo, os meus colegas estavam muito cismados comigo, por causa da votação. A votação, ela assustou muita gente, ela magoou muita gente, porque teve colega que estava acostumado com o número de votos, de repente perdeu um número significativo, mesmo sendo eleito, teve uma queda nos votos, e alguns têm muita mágoa de mim por causa disso. Outros que não foram eleitos, outros que não tiveram amigos eleitos. Então, o início foi muito difícil. Eles também achavam que eu ia chegar aqui, sei lá, por cima das tamancas, assim, entendeu? Mas eu acho que com o tempo eles perceberam que até eu me assustei com essa votação, entendeu? E que isso não me muda, né? Isso não me muda e que eu acho que... E como eu ouço os colegas, entendeu? Eu procuro levar em consideração, debater os projetos com técnica, com menos ideologia, com mais técnica. Não acho que aqui seja um ambiente hostil, não. Veja, não é fácil, mas também não... Mas a vida no trabalho não é fácil, né? Entendeu? Então, é isso. E assim, cara, olha, o nosso tempo já está quase esgotando. Eu não sei como é que você está aí, hein, minha filha? Mas eu tinha muita coisa para falar contigo. Eu me perdi total aqui do meu roteiro, entendeu? Não, mas foi ótimo, foi ótimo. Eu fiquei bem emocionada de estar falando com você. Eu fiquei nervosa, bastante nervosa, mas eu queria muito te conhecer mais, sabe? Poder falar com a Janaína, conhecer, saber como é que é o dia a dia dela no parlamento, porque a gente se inspira. Você acaba sendo uma inspiração também, e uma mulher, a deputada mais votada da história do Brasil, né? Você carrega esse tipo... muito doido isso. É muito doido isso. Até hoje eu não me conformo. Agradeço a confiança, mas não me conformo. Que loucura isso, assim. Eu acho que quando terminou aquela eleição, você disse, Senhor, né? Deve ter sido algo maravilhoso, assim, e de grande responsabilidade, né? Saber que tanta gente aposta em você, tanta gente acredita no teu potencial, no teu trabalho, na tua coragem. Eu acho que isso é maravilhoso. Você está de parabéns. E por ser essa pessoa acessível, disponível, sabe, Janaína? Assim, eu já tinha uma admiração. Hoje, então, eu quero que você continue assim, tendo tuas opiniões, não dando importância para o que falam.
Eu acho que em primeiro lugar você tem que ser o que realmente você é, as pessoas têm que conhecer tua opinião, você pode não concordar sempre com tudo, com todos, né? E você tem essa coragem de expor mesmo e enfrentar tudo, e eu te admiro bastante, né? Eu nem consegui falar sobre o Supremo, que era o primeiro ponto da pauta. Não, mas eu acho que foi importante, porque as perguntas que você foi me fazendo, Sim. eu acho que elas são importantes. Primeiro, para você, pessoalmente, que tem que tomar essa decisão da candidatura em 2022, e para todas as pessoas que nos acompanharam, que podem também estar nesse processo de decisão. Entendeu? Então, assim, bem ou mal, sobre decisões do Supremo, eu já falei em várias entrevistas, tá aí. Mas isso que você me perguntou, talvez não estivesse tão claro, né? E são informações importantes para as pessoas decidirem, entendeu? Então, assim, eu estou à disposição para você trazer outras dúvidas, seja publicamente, seja reservadamente. Se vier a São Paulo, avise. Eu vou Principalmente às sextas e segundas, né? Na parte da manhã. Segunda tem colégio de líderes, mas sextas, na parte da manhã, é sempre mais tranquilo. Se você vier passar um fim de semana em São Paulo, avise, a gente conversa. tenho família em São Paulo, sogro mora E assim, estou já com bastante experiência. Claro que a gente não pode garantir nada, mas na dinâmica dos vários partidos, tenho ouvido vários dirigentes. Então, eu fico à sua disposição nesse seu processo de decisão. Vou ficar muito feliz se você se candidatar, né? Eu acho que é importante a gente se voluntariar a ocupar os espaços. Não tem nada de errado nisso, de pedante nisso. Pelo contrário, eu acho que a pessoa que se candidata, ela mostra humildade, entendeu? Ela está se voluntariando. E a população vai decidir, entendeu? A população vai decidir. O que você está fazendo é colocando o seu saber, o seu trabalho, o seu conhecimento à disposição, entendeu? Né? Não tem aquela coisa da Bíblia que fala que você não pode esconder seus talentos? Não tem essa parte da Bíblia é muito interessante, que você tem que colocar os talentos, né, à disposição. Você se candidatar é um pouco isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante, fico à sua disposição e quero receber a notícia da sua candidatura aí no Rio de Janeiro, né? Quero receber a notícia. Tem General Mourão também, né, sondado ao governo do Então, eu conversei, eu fiz na verdade, eu fiz 2 ou 3 reuniões longas com a presidente do PRTB, né, que é uma mulher bastante forte, independente, gosto muito dela, e conversei com ela sobre a candidatura do General Mourão, e na oportunidade ela disse, Janaína, acho que o general vai a senador. E eu disse a ela que, claro, o Senado é importantíssimo, precisamos de bons senadores. Eu mesma, né, estou pretendendo integrar aquela casa, mas eu acredito muito que o Rio precisa de um bom governador. A história recente do Rio de Janeiro é uma sucessão assim de... Oh, meu Deus, é duro a gente falar, né? Mas, assim, é uma sucessão de fracassos no governo do Rio de Janeiro, de denúncias pesadas, de investigações. Então, assim, eu acho que ele é um bom quadro para governador do Rio. Eu acordei um belo dia aqui, aí dizia assim, RJTV, ex-governador Garotinho preso. Beleza. Acordei no outro dia, ex-governador Sérgio Cabral preso. Nossa, estudo em 2018 lá, 2017, 2018. Aí acordei no outro dia, 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro presos, assim, entendeu? Então, isso foi um momento, assim, é triste, mas ele é bom também, porque a gente vê que tem menos impunidade. Isso é uma das coisas, foi uma das coisas que me motivou, inclusive, para querer participar dessa coisa, o Brasil está mudando, sabe? Foi muito forte isso para qualquer cidadão. Para o Fluminense aqui, para o Rio de Janeiro, então foi bem difícil ver isso,
Agora o Witzel, o último governador também, né? Com todo aquele perfil, que a princípio seria um perfil bom, né? De um, poxa, ex-magistrado, juiz federal, tinha aquele benefício, super benefício, né? Nunca foi, é novo na política. Então a gente acreditou tanto, sabe? E veio essa decepção de novo. O desmonte da Lava Jato. Hoje eu estou com essa sensação de que o Brasil voltou, deu 10 passos para trás no tocante à corrupção, combate à corrupção. Então, isso acaba, parece que desalenta a gente, sabe? Deixa a gente um pouco... Não, mas não pode. Não pode. Abatido. Entendeu? Tem que te dar garra para enfrentar, entendeu? Então, assim, eu não sei, o povo xingou quando eu falei que apoiaria a candidatura do Mourão, né? O povo xingou. Os da esquerda xingaram porque ele é general. Os da direita xingaram porque acham que ele é traidor do Bolsonaro. Eu não entendo esse raciocínio. O homem tá lá, entendeu? O homem é tranquilo, é discreto, dá poucas entrevistas, nunca vejo criticando o presidente. Então, gente, também é demais, sabe? O que querem? Um capacho? Não dá, meu, não dá. No Rio, a gente precisa de alguém mesmo forte, com pensamento conservador, porque o que a gente tem aqui, que queira fazer diferente, que queira um governo diferente, tirar esses vícios entranhados aqui de muitos anos. E ele é um perfil bom, né? Espero que ele tenha... Se tivesse aí, se fosse eleitora no Rio, votaria nele. Foi o que eu escrevi. Eu nem sei, hoje eu estou num partido, né? Quem aparece por aí. Mas hoje eu estou num partido, mas eu não acho que seja assim... que seja algo errado de eu falar, entendeu? Porque eu tenho que pensar na população, no Brasil, nos estados. Então... nem sei quem que o partido no qual estou agora vai lançar. Mas dos nomes que estão sendo ventilados aí, eu acredito firmemente que o dele é o melhor, entendeu? Espero que por aqui não lancem Felipe Santa Cruz. Assim, o estilo dele, para mim, é muito à esquerda, A OAB foi muito capturada pela esquerda, né? Eu estou muito chateada. Ontem foi votação aqui, e eu fui votar. E eu encontrei vários colegas, né, inclusive, que estavam no governo, que agora vai mudar. Mas não é uma questão da chapa A ou da chapa B, é um pouco da mentalidade, né, da OAB. Poxa vida, o TJ baixou uma normativa para exigir o passaporte da vacina para entrar nos fóruns. Os funcionários estão sendo constrangidos, as partes, mas, sobretudo, os advogados. Eu não vi uma nota da OAB, uma manifestação da OAB. Então, silêncio sepulcral, entendeu? A OAB foi capturada pela esquerda, já não é de hoje. E o então, meu assim, é que aqui no Rio ela seja usada até com intuito de campanha, entendeu? Então, assim, eu realmente digo isso respeitosamente, mas eu não votaria nele se fosse do Rio. Eu não votaria nele, né? Mas é isso, vamos ver o que 2022 nos reserva, né? Pedir a Deus saúde, que é o mais importante. Eu vou te deixar trabalhar, tá? Eu te agradeço de todo o coração. Muito obrigada pela atenção, pelo acesso, por ser disponível. Nunca perca isso. Eu acho que isso é uma das qualidades maiores de um ser humano. E você, sendo a deputada da história mais votada do Brasil, não subiu para a cabeça. E você continua sendo essa pessoa incrível que você é. Uma jurista que eu admiro, uma mulher inteligente, posicionada, com personalidade. E que você, com certeza, inspira muitas pessoas. Tá bom? Obrigada, meu anjo. Muito obrigada. Vou estar na torcida pela sua candidatura e pela sua eleição. Vamos dar isso. Tá. Fica com Deus. Fica com Deus, linda. Beijo para todo o pessoal que nos acompanhou também. Tá bom. Obrigada. Beijo.